Bom dia para quem está acompanhando aí de casa, porque eu vou ser meio mal educado, nem vou ficar olhando direito para vocês, né? Afinal de contas, a gente está com o templo com bastante gente aqui. Deixa eu mostrar as pessoas para vocês. Dá um tchauzinho aí, pessoal. Então eu vou dar aqui bom dia e aí vou esquecer que vocês estão aí, hein, gente? Mas não se sintam ofendidos, tá? Bom dia, pessoal, para quem veio. Domingo passado estava um dia mais chuvoso, né? Talvez não tão interessante para sair de casa e tal. Mas que bom que vocês vieram. Bom, gente, então a gente vai retomar o estudo que a gente está fazendo do texto Kiezo, do Jamgon Kongtrul, que é um texto bastante importante da nossa tradição. Mas como eu não sei se todo mundo que está aqui está acompanhando, quem está aqui vai entrar em contato com esse texto pela primeira vez? Tá joia. Eu vou recapitular um pouquinho para vocês terem um pouquinho de contexto desse texto, para a gente ingressar. A gente está na instância 6 já desse texto, mas para vocês terem um pouco de contexto do que se trata esse texto. Como a gente mencionou na semana passada, para que seja possível uma compreensão correta e profunda dos ensinamentos do Senhor Buda, os textos vão trazer uma metodologia fundada em 3 pilares fundamentais: estudo, reflexão e prática. Do Samgon, são 3 palavras do tibetano. Estudo, reflexão e prática do quê? Dos ensinamentos do Senhor Buda. O príncipe Siddhartha Gautama viveu há 2.500 anos atrás e tinha como um objetivo fundamental transcender uma experiência de sofrimento quase que intrínseca à nossa própria natureza. Viver essa experiência de realidade, viver essa vida, invariavelmente faz com que a gente se depare com situações de sofrimento na vida. Isso é uma condição natural da nossa existência. O Buda, o príncipe Siddhartha, à época, entra em contato com a experiência de envelhecimento, de adoecimento, de morte, situações que são inescapáveis para a nossa condição de existência, e ele se dispôs a percorrer um caminho que pudesse transcender essas experiências de sofrimento naturais da nossa condição. E ele alcança essa condição, simplesmente entrando em contato com a nossa própria natureza. E a partir daí, então, quando ele alcança um estado de onisciência, um estado livre de sofrimento, o estado de Buda, né? Buda, portanto, a palavra estado, ela pode causar algum tipo de dúvida, porque ela pode parecer transitória, sendo que a condição que o príncipe Siddhartha alcançou é uma condição livre de transitoriedade, é uma condição plena. A gente costuma falar que Buda, portanto, é um estado de consciência livre de sofrimento e é imutável, né? Para além da condição temporal, para além da possibilidade de transitoriedade. É um estado de consciência livre de sofrimento. Sangye, em tibetano, Buda, Sang significa purificado, Gye, desabrochado. Portanto, o príncipe Siddhartha alcançou um estado de consciência plenamente purificado e desabrochado no seu potencial último, que fez com que ele passasse a experimentar a realidade de uma maneira onisciente e livre de sofrimento. Foi isso que o príncipe Siddhartha alcançou. No momento em que ele alcança essa condição, ele passa a ser reconhecido como sendo um Buda, alguém, um Bhagavan, alguém plenamente desperto, e a partir daí ele passa
a ensinar o caminho por meio do qual ele alcançou essa condição livre de sofrimento. A maneira como o Buda ensina, as palavras do Buda, né, os sutras, como a gente costuma dizer, eles não são tão fáceis de estudar. Às vezes eles podem parecer muito longos, muito repetitivos, e eles foram dados a partir dos contextos e situações com as quais ele se deparava à sua época. Então, o Buda vai dar ensinamentos diante das dúvidas que eram trazidas pelas pessoas que o procuravam e daí por diante. E as palavras que foram registradas do Buda, os sutras que a gente chama, portanto, precisam ser compreendidas no seu contexto, a sua época, as demandas que eram trazidas a ele naquelas circunstâncias, e, portanto, é dito que não é tão simples entrar em contato direto com esses ensinamentos do Senhor Buda. Às vezes ele vai dar ensinamentos relacionados à realidade relativa, fundados, portanto, numa lógica de dualidade e daí por diante. Às vezes ele vai dar ensinamentos tocando a experiência última da realidade. E é difícil para um praticante iniciante como nós compreender exatamente quando ele está falando de uma coisa, quando ele está falando de outra e daí por diante. Então, o que a gente via na semana passada é que quando a gente faz o estudo, reflexão e prática, o estudo com o qual a gente vai entrar em contato são dos comentários feitos pelos grandes mestres ao longo dos últimos 2.500 anos das palavras do Senhor Buda, são os Shastras. São comentários, né? Os mestres, então, eles vão pegar os ensinamentos do Senhor Buda e, às vezes, organizar de uma forma didática e daí por diante. Então, a gente tem textos, por exemplo, que são textos Lamrim, que vão dar digamos, uma apresentação dos ensinamentos do Senhor Buda com uma perspectiva cronológica, praticamente, de início, meio e fim e daí por diante. São as palavras do Senhor Buda, mas organizadas de uma maneira didática. Esse texto, portanto, que a gente está estudando aqui, ele é um exemplo disso. Esse é um texto de um mestre do século XIX que organizou os ensinamentos do Senhor Buda de uma forma absolutamente didática, profunda, para que nós pudéssemos ter acesso à profundidade, à essência desses ensinamentos. É isso que a gente está fazendo aqui, começou já há algum tempo. Nós estamos estudando, portanto, um texto organizado por um grande mestre do budismo tibetano, detalhando, esmiuçando os ensinamentos do Senhor Buda. Portanto, toda vez que a gente vai estudar um texto como esse, na essência são as palavras do Buda, mas organizados de uma maneira didática, compreensível para todos nós. É isso que a gente está fazendo aqui ao longo desses meses, e é esse texto, portanto, Keizo, de criação e completude, que a gente vai retomar a partir de hoje. Tudo bem, gente? Para dar, então, um pouquinho desse contexto para vocês. Hoje, eu queria aproveitar que, com vocês, e o fato da gente estar aqui presencialmente, para colocar um pouco em prática essa noção de estudo, reflexão e prática, né? Tosam Gon. A gente vai estudar aqui rápido o que o texto traz, a essência do texto, retomar um pouco as palavras do Kalu Rinpoche a respeito desse texto, refletir brevemente do que se trata esse conteúdo e colocar em prática. Vocês vão entender o porquê disso. O que a gente vai praticar é algo que muitos de vocês já estão muito familiarizados, mas às vezes a gente entra numa postura um pouco mecânica, desidratada de sentido quando a gente vai fazer o estudo, por exemplo, das preliminares comuns, né? Eu posso perguntar para Camila, quais são as 8 liberdades, as 10 aquisições da preciosa existência humana? E a Camila me repetiu, o Aloysio, que semana passada teve um desempenho brilhante aqui, respondeu as perguntas todas. Mas a metodologia de estudo, ela pode até ser baseada numa lógica de repetição, como é um pouco a didática feita pelos tibetanos. Eles têm uma metodologia de aprendizagem muito baseada na repetição.
mas ela não se esgota em si, né? Eu decorar o que são as 8 liberdades, as 10 aquisições, não significa que eu percorri esse caminho que o Buda traz como essencial de estudo, reflexão e prática. Então, a gente vai fazer isso um pouco aqui e vocês vão entender um pouco o porquê dessa nossa abordagem. A gente parou na instância 6 do texto do Jamgon Kongtrul. Essa instância eu acho importante a gente, até por uma questão de respeito ao texto, fazer a leitura do conteúdo em tibetano desse texto. Ele diz o seguinte: Gyewe Sunpei Chotsu Tadagi Nedon Dona Ransen Du Tabla Semkinyam Lem Dampoi Zugoni Gejungona Metame Pala Genjun Shamakena Jajenyun na Jarmedon Dani Jarme Ngondu Gyurtse Namluin Deleshen du Sangue Yomisi. Do que trata essa instância 6, então? Como a gente viu no mês passado e na semana passada, a instância 4 vai tratar de uma série de pontos fundamentais na abordagem do caminho do praticante. Vai dizer o seguinte: a única pedra angular da prática é a renúncia, a única porta de entrada na prática é o respeito, a única abordagem à prática é a compaixão, a árvore da vida da prática é o empenho determinado, praticar de forma constante é estar conscienciosamente lúcido, a remoção dos obstáculos à prática é a fé nas 3 joias, a potencialização da prática é a devoção ao Guru, a prática inequívoca é a instrução do Guru, o ponto essencial da prática é que o conjunto das 3 raízes combinadas com todas as mandalas pacíficas e iradas surgem com a manifestação do Guru. Isso é suficiente. Então, essa instância 4, ela traz uma série de conceitos que depois, a partir da instância 5 até a 12, o Jamgon Kongtrul vai detalhar o significado disso. A gente viu já as palavras do Kalu Rinpoche sintetizando um pouco o que significam esses conceitos da instância 4. E depois de ter bebido um pouco da sabedoria do Kalu Rinpoche, os ensinamentos que ele deu para nós o ano passado e que estão gravados no nosso site sobre essa instância, a gente, do ponto de vista metodológico, passou a utilizar também nos nossos estudos aqui os comentários do Trungpa Rinpoche que estão contidos nesse livro, né? E o Trungpa Rinpoche vai trazer a metodologia bastante tibetana de classificar esses conteúdos e organizar de uma maneira didática, como a gente viu na semana passada, passando a considerar, portanto, a partir da instância 5, o que seriam os 8 pontos essenciais para abordar o caminho. E a gente viu na semana passada o que é tratado na instância 5, que é preciso, fundamentalmente, para você entrar em contato com o Dharma, desenvolver a certeza, a validade dos ensinamentos do Senhor Buda. Como é que a gente faz isso? Com estudo, reflexão e prática. Então, eu estou só resumindo o que a gente viu até agora. A partir da instância 6, então, o Jamgon Kongtrul vai trazer em detalhe cada um desses pontos que eu li aqui da instância 4, começando pela primeira. A única pedra angular da prática é a renúncia, né? A palavra em tibetano para renúncia é Nyedjum, né? Se você pegar num dicionário esse sentido de renúncia, os conceitos que vão trazer é determinação em busca da liberdade, resolução, repulsa, desengajamento, desejo de sair do ciclo de sofrimento do samsara. Então, a noção de renúncia, se eu pegar essa palavra Nyedjum só do ponto de vista dos seus sinônimos e daí por diante, vai trazer esses conceitos aqui.
E a gente viu, alguns meses atrás, e eu vou retomar aqui com vocês, a explicação que o Kalu Rinpoche deu sobre renúncia. Toda vez que a gente vai abordar um texto sagrado como esse, o fundamental é a gente estar escorado nas explicações, nos ensinamentos trazidos pelos grandes mestres. Então, a gente está usando o que o Kalu Rinpoche ensinou para a gente ao longo do ano passado inteiro, nos ensinamentos online que ele deu para a nossa Sangha, e nos comentários do Triângulo Rinpoche. Como o Kalu Rinpoche abordou esse conceito de renúncia? O Kalu Rinpoche, ele foi... talvez pelo espaço conciso das explicações que ele precisava, né, assim, que ele se dispôs a dar para nós no ensinamento online, daí por diante, ele abordou o conceito de renúncia de uma forma extremamente profunda. Extremamente profunda. Porque esse texto, a gente vai ver ao longo dos anos que a gente vai estudar ele, ele é de uma profundidade remarcável. Assim. Ele vai tratar dos temas dialogando com uma experiência de realidade relativa e de realidade última. A maneira como o Kalu Rinpoche explicou renúncia de forma bem rápida no ensinamento do ano passado, na primeira gravação que a gente tem, é extremamente profunda. Ele vai falar que a noção de renúncia tem a ver com compreender o significado de sofrimento. E aí ele vai dizer, isso vem com a prática ao longo do tempo. Portanto, não é algo que se faz de uma hora para outra, apressadamente e de uma maneira quase irresponsável. Então, ele vai, né, na explicação dele, ele vai dizer o seguinte, renunciar não é entrar no caminho budista e dizer, agora eu não como carne, agora eu vou raspar meu cabelo, eu vou tomar os votos monásticos, eu vou tomar o voto do praticante leigo e daí por diante, como sendo um compromisso que eu assumo de largada para mostrar uma impressão de que eu abri mão das questões mais mundanas e daí por diante, e de forma apressada, sem compreender o verdadeiro sentido do que se trata renúncia. O Kalu Rinpoche vai dizer que a renúncia vai se constituindo na medida em que eu vou aprofundando a minha compreensão sobre os ensinamentos do Senhor Buda. Fundamentalmente, na medida em que eu vou aprofundando a minha compreensão sobre o significado de sofrimento. Sobre o que ele se relaciona aqui quando ele fala ao significado de sofrimento. No primeiro giro da roda do Dharma, o Buda vai explicar o primeiro ensinamento que ele deu, que o ciclo de renascimento de Sansara é sofrimento. E ele vai dizer, a causa do sofrimento é a ignorância. E não é uma ignorância baseada numa noção discursiva, né? Ser um erudito, ser uma pessoa estudiosa e daí por diante. Ignorância tem a ver aqui com a capacidade de compreender de forma profunda a natureza da realidade. Transcender a noção de dualidade com a qual eu me relaciono com a experiência de realidade mais próxima. Transcender a noção ou transcender a perspectiva da apreensão egocêntrica. De que existe um eu e de que existe um outro. E sobre isso a gente vai tratar ao longo de todo o texto. Ele está dizendo o seguinte, que renúncia tem a ver com a verdadeira compreensão do significado de sofrimento. O caráter, de certa forma, a Lívia vai lembrar de algo que eu falei para ela nessa semana, compreender o caráter ilusório, de certa forma, do sofrimento. Porque em algumas circunstâncias, a dor é inevitável. A dor da perda de uma pessoa querida, a dor física e daí por diante. Mas o sofrimento tem a ver com a forma com que eu escolho ou sou capaz de lidar com as experiências adversas da minha vida.
E na medida em que eu desenvolvo uma verdadeira compreensão da realidade, eu transcendo a experiência do sofrimento. O Kalu Rinpoche está associando a noção de renúncia a esse tipo de compreensão. E não uma atitude, ele diz o seguinte, né, fazer grandes mudanças, buscando reconhecimento, baseado num nível de excitação, isso é só uma emoção perturbadora. Eu me lembro que quando a gente foi receber as iniciações para entrar no retiro de 3 anos, havia uma excitação tão grande com aquele momento que muitas pessoas decidiram tomar os votos monásticos. Já naquele momento, mesmo antes de entrar no retiro de 3 anos. E eu olhava para aquilo e falava, como assim, né? Eu não me sinto nem um pouco preparado e daí por diante. E veja, de fato não é disso que se trata, não é eu assumir um compromisso e dizer, não, eu simplesmente agora vou parar de assistir Netflix por 1 mês porque eu vou me dedicar ao caminho. Não é essa renúncia, não é esse tipo de compromisso que tem um caráter volátil na sua essência, sabe? Mas uma renúncia baseada numa verdadeira compreensão dos ensinamentos. Ele vai dizer o seguinte, renúncia tem a ver com olha que profundo isso. Eu preciso dizer uma coisa assim, eu preciso dizer assim, como as pessoas subestimam a profundidade e o valor que os ensinamentos do Kalu Rinpoche têm pelo julgamento superficial de uma aparência, de um comportamento e daí por diante. A explicação que o Kalu Rinpoche deu para nós sobre renúncia há 1 ano atrás é extremamente profunda. Ele vai dizer que renúncia tem a ver com a consciência, com a lucidez, compreender a verdadeira causa do sofrimento, compreender a realidade relativa. Isso às vezes passa desapercebido pelas pessoas. Elas às vezes fazem um julgamento imaginando, não, só o mestre lá com seus 70, 80 anos, com seu cabelo branco e daí por diante vai ser capaz de trazer uma verdade profunda. As palavras do Kalu Rinpoche, como eu falei, pela maneira concisa como ele se dispôs a dar esse ensinamento, ele foi no coração do sentido de renúncia. E é em relação a esse que a gente vai se relacionar. Renúncia se dá, portanto, ao longo do caminho, o Kalu Rinpoche falou. E não algo que você precisa no início, abandonar tudo. Portanto, renúncia não é uma premissa. Eu só posso entrar no caminho budista se eu renunciar a tudo antes. Renúncia é quase resultado. Renúncia é um amadurecimento da sua prática. Abandonar a renúncia, olha, isso é fundamental. Abandonar a renúncia é perder a sua consciência, perder a sua lucidez, ou deixá-la escapar. O que significa isso? É extremamente profundo. Ele está dialogando com a natureza última, aqui, com a natureza da mente. Quando você verdadeiramente reconhece a natureza dos fenômenos, a natureza da realidade tal como ela é natural você renunciar à confusão do samsara. Ele não gruda em você. A experiência de dualidade não contamina a tua maneira de se relacionar com a realidade. Isso é extremamente profundo. O que ele está falando aqui é o que a gente vai ter que estudar ao longo dos anos inteiros nesse texto. E aí ele vai dizer que quando eu abandono a minha capacidade de conhecer a realidade tal como ela é como se eu abandonasse o caminho. Para um grande praticante, é quase, eu vou esvaziar o peso que o sentido de voto tem, mas é quase quebrar o voto. Veja, quando eu estou falando em mente,
Eu estou falando de 3 atributos fundamentais. O aspecto vacuidade da mente, a mente como sendo algo intangível, insubstancial. Ao mesmo tempo, a dinâmica. Portanto, a minha experiência de realidade pressupõe uma faculdade dinâmica da mente capaz de produzir as experiências sensoriais relacionadas a esse corpo. Então, traduzindo, o meu ouvido em contato com o som do vento batendo na árvore produz uma consciência auditiva. Então, essa mente não é nada. As minhas faculdades sensoriais ganham uma expressão manifesta na minha mente. Esse é o aspecto claridade, o aspecto manifestação da mente, dinâmico da mente. A mente é insubstancial, ao mesmo tempo a mente é dinâmica, ela tem uma faculdade de manifestação e ela, além de tudo, ou fundamentalmente, ela tem uma capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Portanto, não há uma ação volitiva minha em conhecer o som do vento. Causas e condições reunidas produzem a experiência sensorial e, quer queira ou não, eu sou capaz de conhecer a consciência auditiva do som que se manifesta na minha mente. Essa capacidade de conhecer, essa lucidez que é inata da minha mente, quando eu perco, quando eu me distraio dessa condição de conhecer a realidade de forma inata, é o que o Kalu Rinpoche está dizendo, é como se eu abandonasse a renúncia. Porque é o momento em que eu perco a minha lucidez, a minha capacidade de conhecer, a minha consciência, awareness, que ele vai dizer, né? O Ripa, é isso que eu vou cultivar no caminho. E ele vai associar, portanto, a noção de renúncia a isso. Bom, como eu disse para vocês, isso é extremamente profundo, né? Parece, bom, então isso está fora do meu alcance. Como é que eu vou ser capaz de percorrer esse caminho tão sutil, tão profundo e daí por diante? Por isso que é importante a gente se apoiar em comentários distintos. O Drango Rinpoche vai trazer aqui, quando ele vai abordar os 8 pontos essenciais para abordar o caminho, como se deve, de fato, criar as condições para poder praticar esse nível de renúncia ao qual o Kalu Rinpoche faz referência. Então, a instância 6 vai dizer o seguinte, texto, né, que eu li em tibetano do Jamgon Kongtrul. Ele vai dizer o seguinte: o ponto essencial de todos os métodos do Dharma ensinados pelo Buda pode ser resumido como o método de treinamento da mente. A porta de entrada à prática inicial da mente é certamente a renúncia, sem a qual não há caminho. Uma vez surgida a renúncia autêntica, essa ao qual o Kalu Rinpoche fazia referência, as atividades compulsivas serão poucas. Uma vez que as atividades forem poucas, o significado da não ação estará próximo. Veja, quando a gente pega as dohas, os cantos dos grandes mestres, ao qual a gente fez referência semana passada, eles vão falar em nem meditação, nem distração. A prática profunda pressupõe uma prática de não meditação, mas ao mesmo tempo não distração. O que significa não meditar e não estar distraído? Isso é extremamente profundo. É isso aqui ao que o Jamgon Kongtrul está fazendo referência. Uma vez que as atividades forem poucas, o significado da não ação estará próximo. O que é essa postura de aparente passividade na qual eu realizo tudo? E que está diretamente associada à condição de renúncia autêntica ao qual o Jamgon Kongtrul está fazendo referência aqui. Para eu criar as condições para que essa renúncia autêntica possa acontecer, o Drango Rinpoche vai trazer um caminho para se fazer isso. Lembra que eu falei na semana passada, os grandes mestres não precisam percorrer esse caminho de estudo, reflexão e prática. Eles automaticamente entram em contato com o caminho e já compreendem do que se trata. Nós, praticantes iniciantes, precisamos percorrer esse caminho.
Caminho esse que vai levar, por exemplo, esse conceito de renúncia autêntica. Que caminho, portanto, o Trungpa Rinpoche traz aqui como sendo um dos pontos essenciais para se abordar a prática? Primeiro ele falou, né, da convicção, da certeza, que veio com estudo, reflexão e prática, e ele veio falar a renúncia. O próximo tópico tratado no nosso texto é o da importância da renúncia. Há duas formas vitais que se fazem necessárias no início da sua prática. Uma é a confiança no Dharma, na sua validez. Foi aquilo que a gente viu. Essa confiança vem com o tempo. Ela não é uma confiança baseada numa postura devocional, porque o Buda falou, então é a regra, eu tenho que obedecer. Não. Essa devoção, esse respeito, essa noção de devoção pura mesmo, de Mogu em tibetano, vem com estudo, reflexão e prática. Esse é o primeiro passo. O segundo, ele fala, a outra é a renúncia, ou a repulsa, ou a rejeição pelo samsara. Lembra que quando eu falei aqui da tradução da palavra em tibetano, Ngejun, né? Eles vão trazer conceitos como esse, de repulsa, de determinação e daí por diante. Para gerar, de fato, certeza quanto ao Dharma e repulsa pelo samsara, uma renúncia, uma evitação em relação ao ciclo de renascimentos, é necessário iniciar com a contemplação dos chamados 4 pensamentos que transformam a mente. Ou as 4 lembranças. Ou, para nós, as 4 preliminares comuns. Então, veja, preciosa existência humana, impermanência, causalidade, lógica de causalidade, insatisfatoriedade do samsara, são meios por meio são elementos por meio dos quais eu vou trabalhando essa mente, eu vou amassando, eu vou manuseando essa mente, criando as condições para que essa renúncia autêntica possa acontecer. Esse é o início do caminho tradicional do budismo tibetano. Por isso que todos vocês, quando procuraram os ensinamentos, entraram em contato com os lamas daqui, ou aqueles que ainda não fizeram isso, sempre vão ser convidados a fazer o seguinte: pega o livro do Gampopa, estuda as primárias comuns, preciosa existência humana, impermanência, lei de causalidade, insatisfatoriedade do samsara. Porque é uma maneira de você estudando, entrando em contato com esses ensinamentos, elaborados de uma maneira didática, porque vão te colocando em contato gradualmente com a essência dos ensinamentos do Sr. Buda, mas não só estudar e não só decorar, mas refletir a respeito disso e colocar em prática. Tosamgon. E é isso que a gente vai fazer hoje um pouco. Ele vai dizer, estas são a dificuldade de se obter as liberdades e aquisições de uma preciosa existência humana, a morte e a impermanência, os resultados das ações e os defeitos do samsara. A geração desse tipo de renúncia e de certeza quanto ao Dharma se denomina sua mente se voltando ao Dharma. Essa maneira pela qual eu vou gerando as condições para produzir essa renúncia, da qual a gente faz referência no início do texto. Então, vejam como todo o texto de um grande mestre budista, do budismo vajrayana, do budismo tibetano, ele sempre vai enfatizar esse percurso gradual. Preliminares comuns como sendo o primeiro passo. Veja, hoje de manhã, eu deixei correr a meditação hoje de manhã, mas eu quase interrompi. Eu me lembro, Paulo, o Neo Jorpa, o nosso amigo preto, o Neo Jorpa, lá de São Paulo, ele falou que um dia ele estava nos ensinamentos com a Lama Tsering e o pessoal estava lá. Como é ensinar o desapego constitui os pés da meditação, o apego à comida, a riqueza. Ela para tudo. Tipo, não é para ficar fazendo uma leitura aqui como se fosse um... O que você está lendo aqui?
Tem que ter uma reflexão profunda. E a gente, há uns 3 anos atrás, os ensinamentos que eu dei aqui, não sei quem estava presente aqui, a gente passou uns 2, 3 meses estudando a prática de Dorje Chantumma. O que quer dizer? Como é ensinado, o desapego constitui os pés da meditação. O apego à comida e à riqueza desaparece para o grande meditador que se desvencilha das amarras dessa vida. Concedai as vossas bênçãos para que o apego às posses e às honras cesse. O ensinamento é extremamente sintético, mas quando a gente viu os comentários do Trango Rinpoche, o que ele fazia referência aqui? Às preliminares comuns. A reflexão sobre a preciosa existência humana, sobre a impermanência e morte, sobre lei de causalidade e satisfatoriedade de Sansara. Aqui, o que ele está chamando? O desapego constitui os pés da meditação. Ele está falando de uma espécie de renúncia aqui. O apego à comida e à riqueza desaparece para o grande meditador que se desvencilha das amarras dessa vida. Concedai as vossas bênçãos para que o apego às posses e às honras cesse. É uma maneira de você ir abandonando essa visão apegada à experiência de realidade do ter, do ser, do estar e daí por diante. E o caminho, a maneira como o Trango Rinpoche explicou, de se abordar essa estrofe aqui, é refletir sobre as preliminares comuns. Não é... Aqui, veja, gente, não é que eu estou lendo um texto aqui, desapego, como é ensinar a devoção é a cabeça da... Eu vou lendo um texto aqui, aí numa hora eu paro e fico relaxado. E daí... Não. Para eu entrar em contato com a verdadeira natureza da mente, essas estrofes aqui elas vão preparando a minha mente. Eu vou refletindo sobre as preliminares comuns. Depois eu faço referência às preliminares especiais. Por quê? Porque quando ele fala devoção é a cabeça da meditação, qual é a essência das preliminares especiais? Da tomada de refúgio, geração da bodhicitta, da prática de Dodge Sempa, da prática de Mandala e de Guru Yoga. Guru Yoga, que é a última das preliminares especiais, tem o propósito do quê? De desenvolver a devoção pura. Não é uma devoção cega, porque é o mestre, porque é a divindade toda cheia de implementos e daí por diante. Não, é porque a mente do mestre, ela em essência, é a natureza de Buda, que é em essência a minha própria natureza. E é um meio pelo qual eu entro em contato, quando eu abro o meu coração por meio da devoção, eu entro em contato com a natureza do mestre, a quem eu tenho essa devoção toda, e percebo que ela é indiferenciada da minha. Não é uma maneira de você reificar uma figura, uma pessoa e daí por diante, senão um meio pelo qual você conhece a sua própria natureza. E é isso que a gente vai fazer quando a gente faz as preliminares especiais. E depois que a gente faz as preliminares especiais, a gente vai praticar Shiné, calma mental, estabilizar a mente, deixar a mente um pouco mais estável, preparar um pouco o ambiente conturbado da minha mente para ela um pouco mais calma, eu poder olhar para ela e reconhecer a natureza dela. E cultivar isso. É isso que eu vou fazer na prática de Dorje Chantumma. Mas veja, para que essa prática seja autêntica e daí por diante, tem todo esse percurso que a gente faz para ir preparando a mente, a reflexão sobre as preliminares comuns, a prática sobre as preliminares comuns, as preliminares especiais, a prática da compaixão, da bodhicitta, estabelecer claramente a minha motivação, porque eu vejo os seres sofrendo no Sansara, por não conhecer a realidade tal como ela é. Eu busco alcançar um estado de consciência igual ao do príncipe Siddhartha, um estado de Buda, para que eu possa conduzir todos os seres a esse estado de Buda. Uma das formas de você fazer isso é o quê? Cada vez mais ir abrindo mão dessa apreensão do ego, o egocêntrico, e praticar o amor, bondade e a compaixão. Quanto mais eu me volto para a perspectiva da aspiração da felicidade e do sofrimento dos outros, mais eu vou diminuindo essa apreensão do ego, do que eu tenho que ser, do que eu tenho que fazer e daí por diante. Isso é um meio pelo qual eu vou entrando em contato com a minha própria natureza. Amor, bondade e compaixão, sabedoria são as formas de se praticar. Essa é a essência das paramitas, né? Praticar a generosidade, a ética, a paciência, a diligência, como uma forma de criar as condições para a prática da meditação e depois praticar sabedoria, Sherada.
que é associado ao segundo giro da roda do Dharma, que é conhecer a natureza da mente, cultivar isso, e aos poucos ir se familiarizando com aquilo que você já é. Esse é o nosso caminho. O que a gente vai fazer hoje, então? Eu queria aproveitar o tempo que a gente tem aqui 25 minutos, para a gente fazer para a gente refletir um pouco e colocar em prática essas preliminares comuns. Veja, quando a gente fala em preciosa existência humana, dotada de 8 liberdades, 10 aquisições, eu não nasci numa condição infernal, como um espírito faminto, como um animal, como um semideus, como um deus, eu nasci como humano. As condições de prática estão colocadas, eu posso entrar em contato com os ensinamentos do Senhor Buda, existe uma comunidade disposta a ensinar, e eu tenho algum nível de apreço ou respeito por ensinamentos, isso torna a minha existência preciosa. Quantas pessoas se dispuseram a vir hoje praticar os ensinamentos do Senhor Buda? Poucos. Olha para os 7 bilhões de seres do planeta, olha a quantidade de insetos que existem, animais e daí por diante. Quantos são capazes de entrar em contato com o ensinamento, perceber o seu valor e colocar isso em prática? É uma existência especial que a gente tem. É preciso refletir um pouco sobre isso, colocar essa visão crítica de uma maneira ativa. E é isso que a gente vai fazer na reflexão da preciosa existência humana, da impermanência, da lei de causalidade e da insatisfatoriedade do samsara. Um pouco para... Vejam que quando a gente reflete sobre as 4 preliminares comuns, a mente, ela é o que a gente vai ver aqui, né? Depois de fazer um pouquinho da prática, mas ela fica um pouco mais dócil, um pouco mais disposta a receber mais ensinamentos e de aprofundar um pouco mais e de seguir adiante o caminho. Então, não pensem que meditar, fazer a meditação nas preliminares comuns é só o caminho inicial, é só o café com leite, estamos aquecendo os motores e daí por diante. Se você se coloca diante da realidade sob a perspectiva da impermanência de todos os fenômenos, você está entrando em contato direto com a natureza última da realidade. Assim. Então, refletir, meditar sobre as preliminares comuns é de uma profundidade enorme. Cria as condições para essa renúncia autêntica ao qual Kalu Rinpoche falava e que é a essência dos ensinamentos. Quando ele fala assim, é a porta de entrada, porque uma vez criadas essas condições, é só dar um passo a mais e entrar e cultivar a natureza da mente. Tá bom? Vamos então fazer um pouco de meditação? Tudo bem? Então vamos lá, eu vou conduzir as meditações com vocês. Para quem já está acostumado com a prática da meditação sobre as preliminares comuns, pode seguir o seu próprio roteiro, abstrair do que o Lama está falando e tal, mas a ideia em a gente fazer a prática é lembrar vocês o seguinte: quando vocês forem fazer a leitura das preliminares comuns nos textos e daí por diante, não é só uma leitura discursiva, gente. É para fazer isso que a gente vai fazer agora. É para refletir a respeito e colocar em prática, né? Permitir que esses conceitos sejam trabalhados na sua mente ou no seu coração. Lembra, para a gente é corpo, palavra e mente. A mente está aqui. Eu vou levar esses conceitos para o meu coração. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a nossa prática, vamos fazer 3 respirações profundas. Relaxa as tensões, as preocupações.
Então, agora com a mente mais relaxada, eu vou convidar vocês a refletir um pouco mais sobre essa existência humana, que a gente costuma chamar de preciosa existência humana. Inicialmente, observa a sua condição humana. Em comparação com os outros seres. Por meio desse corpo, você é capaz de desfrutar dessa vida, de uma forma diferente dos outros animais, por exemplo. Cada um aqui tem uma casa, pode se abrigar das condições da natureza. Pode se proteger dos perigos. Pode ter uma vida que vai além da condição de simplesmente se alimentar e não ser alimento de outros seres, como é a vida dos animais, por exemplo. Você pode estudar, você pode construir uma família, pode ter amigos, pode fazer planos, pode viver uma vida que tem algum tipo de propósito, de sentido, e não simplesmente sobreviver. Pode dar amor e receber amor. Pode viver alegrias, pode experimentar tristezas, mas encontrar caminhos para superar. Uma condição humana é uma condição privilegiada. Mas essa não é só uma condição humana. Ela é preciosa no sentido de que nessa vida, de uma forma ou de outra, você entrou em contato com ensinamentos voltados a uma experiência de cessação do sofrimento. Você entrou em contato com os ensinamentos de alguém que transcendeu o sofrimento. Pode colocar isso em prática por meio do amor, bondade, da compaixão e da prática da sabedoria. Hoje você está aqui praticando esses ensinamentos. Existe uma comunidade que te acolheu hoje. Existem os textos disponíveis. Quantas pessoas vão passar uma vida inteira sem jamais entrar em contato com esse tipo de tesouro? O que você vai fazer com isso? É preciso tirar o melhor proveito dessa preciosa existência humana, porque ela é transitória. Reflete o caminho que você percorreu para estar aqui hoje. Quantos obstáculos, quantas barreiras para que você pudesse desfrutar desse momento aqui e agora. Parece simples,
Mas cada um aqui sabe que caminho trilhou para estar aqui. Para fazer dessa vida uma preciosa existência humana. Reflita sobre isso. Essa vida que hoje você desfruta, ela é o resultado da sua própria trajetória. Você mereceu ter ela hoje. Não desperdiça ela. Ela vai embora muito rápido, muito fácil. Parece simples estar aqui, mas não é. Aproveita. No fundo do coração, aproveita. De forma sábia. Só essa preciosa existência humana, ela é difícil de ser alcançada, mas a gente vai refletir agora sobre o seu caráter transitório, a partir da noção de impermanência e morte. Quando a gente observa uma flor, quando a gente observa um animal, quando a gente observa uma relação com outra pessoa, invariavelmente a gente entra em contato com o caráter transitório, impermanente dessas experiências. Porque tudo que uma vez tenha nascido, em algum momento vai morrer. E todos os fenômenos estão sempre em constante transformação. Assim como essa sua preciosa existência humana. Em algum momento eu estou mais aberto, mais disponível para uma atitude mais virtuosa na minha vida, mais generosa, mais compassiva. E às vezes não.
Às vezes eu estou absolutamente enredado em situações que levam embora essa condição preciosa da minha existência humana. Eu não preciso nem morrer para essa preciosa existência humana ir embora. Essa condição favorável de prática que a gente tem nesse momento, daqui 10, 15 minutos vai acabar. A gente vai levantar, vai tomar um chá. E um dia a gente vai envelhecer. E um dia a gente vai morrer. E isso é natural. Os pássaros estão cantando lá fora. Daqui a pouco eles vão parar. Não vai ser para sempre. O quanto eu me apego e crio expectativas em relação a experiências da realidade que são transitórias. E qual o nível de investimento que eu faço em relação a essas experiências, me esquecendo do seu caráter impermanente. Observa as coisas que estão ao seu redor. E percebe que essa maneira de se relacionar com elas, como sendo duradouras, estáveis, imutáveis, é nada mais do que ilusão. E isso vai tornando a sua maneira de se relacionar com essas experiências muito mais leve. Não significa que você não possa mais respeitá-las, admirá-las, de certa forma até desejá-las, mas sem perder de perspectiva que elas vêm e vão, que elas são transitórias. E tudo bem. E se essa experiência de realidade, se a minha própria vida é transitória também, e ela é tão preciosa, é preciso tirar o melhor proveito dela. Enquanto eu estiver andando, enquanto eu estiver comendo, enquanto eu estiver sentado, enquanto eu estiver dormindo, trazer o sentido da prática para o seu coração e praticar. Lembra, o desapego constitui os pés da meditação. E esse desapego, ele naturalmente vai sendo cultivado quando eu passo a me relacionar com a realidade, reconhecendo como ela de fato é. Transitória, impermanente, provocando uma experiência ilusória de realidade para mim. Cultiva isso no seu coração. E uma vez tendo cultivado isso no seu coração, para evitar o apego aos prazeres, às experiências dessa vida,
importante refletir sobre a lógica de causalidade dessa experiência que a gente tem da realidade. Quando eu cultivo amorosidade, generosidade, gentileza, invariavelmente é isso que eu vou experimentar também como um retorno. Quando eu cultivo ódio, raiva, vingança, isso vai gerar um estado mental consequente a essa postura diante da vida. Portanto, salvar vidas, cultivar a generosidade, ter uma boa conduta sexual, dizer sempre a verdade, usar palavras amenas, ter um discurso conciliador, usar a palavra no momento devido, praticar a generosidade, a compaixão e cultivar uma visão correta da vida a partir dessa lógica de causalidade, são as 10 ações virtuosas que geram como consequência condições mais favoráveis para a minha prática. Não é porque alguém ditou essas regras que eu devo segui-las, senão porque elas, por uma lógica de causalidade, criam condições mais favoráveis para a minha prática. Portanto, adotar uma postura diante da vida que não seja a partir de uma ideia de que as experiências da realidade são aleatórias e elas vêm sem nenhuma causa e daí por diante, é absolutamente errôneo. Ter uma postura consequente diante da vida é algo a ser cultivado. E por fim, reconhecer o caráter insatisfatório dessa experiência de realidade, marcada por emoções perturbadoras, por uma visão errônea da realidade. Que faz com que eu por exemplo, renasça como um humano, por força do desejo, por uma apreensão ao ego, que faz com que um ser que vive uma experiência de ódio e raiva renasça nos infernos. Que pessoas mesquinhas, avarentas, renasçam como espíritos famintos. Uma postura ignorante, com pouca lucidez, faz que eu renasça como um animal. Uma postura competitiva, belicosa, faz com que eu renasça como um semideus. E uma postura orgulhosa como um deus. Mas ainda marcado pela experiência de sofrimento, porque ainda preso à experiência do samsara. Portanto, reconhecer esse ciclo de renascimentos que a gente chama de samsara como uma experiência de constante sofrimento. E aspirar, transcender
esse ciclo de renascimentos como sendo nosso objetivo último. Isso aos poucos vai colocando a nossa mente orientada ao Dharma. Reflita sobre isso com o seu coração, alguns instantes. É isso que você quer mesmo? Continuar no samsara, sofrendo? Se não é, adota uma postura lúcida, consequente. Baseado na ideia de que ações virtuosas criam condições mais favoráveis para a tua prática. Que permite você enxergar, portanto, o caráter ilusório e impermanente das experiências do samsara. Que finalmente faz com que você desfrute no seu potencial máximo dessa preciosa existência humana. Como foi, gente? Alguém quer compartilhar alguma dificuldade, alguma dúvida? A ideia com essa meditação, portanto, como eu falei, é ir orientando a sua mente para o caminho. Ela vai criando um ambiente fértil para você e aos poucos ir tocando essa noção de renúncia. À medida em que eu reflito sobre isso, não só aqui, ó, com o corpo, né, com a cabeça, mas aqui no coração. Eu vou criando as condições para me dedicar mais à prática, a estudar um pouco mais, a refletir sobre mais, a colocar de novo em prática e daí por diante. E aí, aos poucos, as escolhas vão sendo naturais, sabe? Chega no final de semana e eu falo, puxa, quero um pouquinho de novo lá no centro budista, quero estudar um pouquinho mais. Não porque alguém te convenceu e daí por diante, mas é porque sua própria prática vai criando um ambiente mais favorável para o teu progresso. Tudo bem, gente? Esse é o passo inicial do caminho. O texto vai trazer vários conteúdos que são profundos, sutis e daí por diante, mas sem essas condições iniciais que são construídas a partir da reflexão, do aprofundamento dessas preliminares comuns que a gente chama, né? O caminho fica muito mais discursivo, muito mais árido do que verdadeiramente experiencial. Não imagine, portanto, que o que vem pela frente vai ser o essencial, isso aqui é só o aquecimento. Nessa prática que parece ser muito simples e tal, tá a joia que permite você, né, como ele fala, a porta de entrada, verdadeiramente entrar no caminho.
E aí, entrar no caminho, como diz o texto, uma vez surgida a renúncia autêntica, as atividades compulsivas serão poucas. Uma vez que as atividades forem poucas, o significado da não ação estará próximo. Aquilo que parece ser uma passividade e um não agir sem sentido, passa a ser, digamos, a prática fundamental, a prática essencial. Parece que a gente não está fazendo nada, mas, no entanto, o que precisava ser feito para sua mente desabrochar no seu potencial último já foi feito. Aí é só simplesmente reconhecer aquilo que já está aí, mas que a gente não enxerga. Essas preparações é que vão criar as condições para uma aparente passividade, não atividade, mas que realiza tudo. Tá bom? Vamos fazer dedicatória, então? Texto do Dorje Chantuna, página 7. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.